Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. E antes de dizer para vocês qual o gênero textual que nós vamos estudar hoje, eu vou mostrar o que eu tenho aqui para vocês. Olha só. Vocês vão observar e vão me dizer qual será o gênero textual que a gente vai estudar hoje. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a imagem, né? A gente tem aqui a imagem de um pé, certo? E ao lado a gente vai ter, olha só o que está escrito. Muitos homens têm e muita gente percebe. Percebam que o título desse texto ele está bem destacado. E aí logo abaixo vai ter um texto que vai falar sobre isso. O que será que temos aqui? Isso mesmo, aqui nós temos um jornal. E nesse jornal nós temos uma notícia. Muito bem. Então, olha só, esse é o gênero textual que nós vamos estudar hoje, certo? E como todo gênero textual, a notícia também é muito importante para nós, para a sociedade, porque ela vai noticiar acontecimentos, fatos do dia a dia do nosso cotidiano, certo? Vamos entender melhor do que se trata esse texto, qual a sua estrutura e qual a sua função social. De olho na telinha. O que é uma notícia? A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. Olha só, ele é jornalístico por quê? Porque ele é um tipo de texto veiculado, né, encontrado em jornais, certo? E ele é não literário porque ele não está ligado à arte, assim como as poesias, os poemas, certo? Ele é um texto informativo. E qual é a finalidade da notícia? Ou seja, para que serve a notícia? A notícia serve para comunicar um fato recente com a forte presença de elementos narrativos e descritivos, né? Fato recente por quê? Geralmente tem um acontecimento que acabou de acontecer, então vão lá e escrevem um texto em relação a esse fato e publicam nos jornais ou revistas ou até mesmo na internet. Nós vamos entender direitinho onde que esse tipo de texto vai ser encontrado, certo? E narrativo porque ele é narrado, né? Ele é contado por alguém, pela pessoa que vai ali escrever. Descritivo está relacionado à descrição, né? Ele vai descrever os fatos acontecidos. E qual a característica da notícia? Olha só, a notícia é um texto relativamente curto, certo? Tem linguagem formal, clara e objetiva, até porque se é para a sociedade, todos têm que entender o que está escrito ali. É impessoal, o que significa que é ser impessoal? Significa que quem escreve a notícia tem que se ocupar apenas em descrever os fatos que aconteceram, descrever as notícias sem dar a sua opinião, certo? E imparcial, o que significa isso? Que a pessoa que escreve não pode demonstrar apoio a ninguém, beleza? E onde nós podemos encontrar uma notícia? Nós podemos encontrar nos jornais impressos, como um desses que eu mostrei para vocês no início da aula. Nos jornais de rádio, quem foi aí que já ouviu uma notícia pelo rádio? Também podemos encontrar uma notícia no jornal de TV, certo? Além disso, também podemos encontrar na internet, através do seu tablet, celular, computador. E como qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa na internet, nós devemos ter cuidado em que nós devemos ter cuidado com as fake news, certo? E o que seria fake news? E o que são fake news? Fake news são as chamadas notícias falsas, né? Que são as notícias que não têm base verídica aí, que não são verdadeiras, certo? Por isso que é muito importante a gente saber qual é a fonte da notícia. Como que a gente pode saber, como que a gente pode identificar uma notícia falsa, uma fake news? Olha só, devemos verificar a fonte, ou seja, quem está publicando aquela notícia.
Será que dá para dar crédito? Será que é verdade? Nós devemos checar a data de publicação, que isso também é muito importante, né? Para poder também pesquisar em outros sites se realmente aquilo aconteceu. Nós devemos conferir a URL, nós vamos já entender o que é isso. E também devemos buscar outras fontes, né? Pesquisar em outros lugares para saber se aquela notícia é verdadeira ou se trata de uma fake news, certo? E agora, o que é URL? Olha só, a URL está relacionada ao site de internet que aparece bem nessa barra aí em cima, quando a gente precisa pesquisar, buscar algo lá no computador, certo? Então, isso aí, esse endereço eletrônico, ele vai ser a URL, certo? Qual seria a estrutura da notícia? Olha só, primeiramente nós vamos ter aí a manchete. O que é a manchete? A manchete é aquele título que está em destaque, né? Título bem destacado, que vai nos trazer a curiosidade sobre o que vai tratar aquele texto. A manchete, ela sempre está em tempo presente, porque vai noticiar ali os fatos recentes, certo? Depois nós vamos ter a lead, que vai se tratar do resumo da notícia, que vai estar bem no primeiro parágrafo. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso melhorzinho. E a lead, ela vai responder as perguntas quando, quem, o que e onde. Nesse parágrafo, que é a lead, nós vamos encontrar a resposta para essas perguntas aí, certo? E depois nós vamos ter o corpo do texto. Para entender melhor, eu trouxe aqui, ó, uma notícia para vocês, que nós vamos primeiramente fazer a leitura e depois nós vamos identificar essas partes desse texto, certo? Acompanhem comigo a leitura. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guias para criança com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama, e em situação de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Disponível em www.bbc.com. Então, olha só, na primeira parte desse texto nós vamos ter aí a manchete, que é esse título que está em destaque, certo? Logo abaixo nós vamos ter o subtítulo ou o título auxiliar. Ele pode ou não existir numa notícia, certo? Nem sempre vai ter aí o subtítulo ou o título auxiliar. E aí nós vamos ter o primeiro parágrafo da notícia, que se trata do lead, certo? Nessa parte, nós vamos encontrar respostas para essas perguntas. Quando, quem, o que e onde. Para a pergunta quando, olha só, o que diz esse primeiro parágrafo? No último ano. Quem? A instituição Cães-Guias para Surdos. O que? Deu 12 destes cães para crianças, certo? E aí nós vamos ter o corpo do texto, que é tudo isso aí, certo? Além disso, nós vamos ter também essa parte embaixo, disponível em www.bbc.com, que vai ser a fonte, ou seja, de onde essa notícia foi retirada, certo? Então, olha só, agora que nós aprendemos sobre o que é uma notícia, sobre a estrutura, qual a sua função social, nós vamos fazer uma atividade sobre uma outra notícia que eu trouxe para vocês, certo? Por isso é muito importante vocês acompanharem a nossa próxima aula. E essa aula vai ficando por aqui
E para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!